Hoje, vamos explorar o fascinante mundo da eletricidade e entender o que é a corrente elétrica. A eletricidade é uma parte fundamental de nossas vidas, alimentando nossos dispositivos, iluminando nossas casas e impulsionando máquinas. Vocês já pararam para pensar como a eletricidade funciona? Como a luz acende quando você liga um interruptor? Conceito e definição de corrente elétrica. A corrente elétrica é essencial em nossa vida diária, permitindo iluminação, eletrônicos e muito mais. Ela é o movimento de elétrons em um circuito e é medida em ampere, A. Existem dois tipos principais de corrente, contínua, CC, e alternada, CA. A diferença fundamental é que na CC os elétrons fluem em uma direção constante, enquanto na CA eles mudam de direção periodicamente. A eletricidade fornecida a residências e empresas é geralmente em forma de corrente alternada devido à sua eficiência na transmissão de energia. A escolha entre CC e CA depende das necessidades do sistema elétrico. Para ilustrar esse conceito, imagine um circuito simples composto por uma bateria e uma lâmpada. Quando a lâmpada se acende, é resultado dos elétrons fluindo do polo negativo da bateria para o polo positivo, criando o que chamamos de corrente elétrica. Para quantificar essa corrente, utilizamos uma unidade de medida padrão conhecida como ampere, A. 1 ampere representa a quantidade de corrente elétrica que flui em um circuito e equivale a 1 coulomb de carga elétrica atravessando o circuito a cada segundo. Potência elétrica é uma medida da taxa na qual a energia elétrica é transferida ou convertida em um sistema elétrico. Ela está relacionada à rapidez com que a energia é consumida ou produzida em um circuito elétrico. A potência elétrica é medida em watts, W, onde 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Em resumo. Definição: potência elétrica é a taxa de transferência de energia elétrica em um sistema ou circuito. Fórmula: a potência elétrica pode ser calculada usando a fórmula P igual V, onde P é a potência, V é a tensão, volts, e I é a corrente, amperes. A potência elétrica é uma grandeza fundamental na eletricidade e é usada para dimensionar equipamentos elétricos, avaliar o consumo de energia e entender como os dispositivos elétricos funcionam. Quanto maior a potência, mais energia está sendo usada ou transferida por unidade de tempo. Portanto, é um conceito crucial para o funcionamento e a eficiência de sistemas elétricos e eletrônicos. Conceito de circuito elétrico. Um circuito elétrico é um sistema de componentes interconectados que permite a corrente elétrica fluir. Ele é composto por fontes de energia, fios e dispositivos elétricos. A eletricidade flui de uma área com alta tensão para uma área com baixa tensão. Circuitos elétricos são fundamentais para o funcionamento de aparelhos e dispositivos elétricos. Eles são representados em diagramas elétricos. Em resumo, um circuito elétrico é um caminho fechado para a corrente elétrica. Circuitos elétricos desempenham um papel fundamental em nossa vida cotidiana, desde a eletricidade que alimenta nossas casas até os complexos circuitos em dispositivos eletrônicos, como smartphones e computadores. Conceito de resistência elétrica. É a capacidade física de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. A resistência elétrica é uma propriedade física de materiais condutores e tem a função de se opor à travessia da corrente elétrica e ocorre por causa da colisão entre os elétrons livres da corrente elétrica e os átomos dentro do condutor. Definição de resistência elétrica. Podemos definir que resistência elétrica é a grandeza que expressa a dificuldade oferecida pelo condutor à passagem da corrente elétrica. Conceito de resistividade elétrica. Resistividade elétrica é a medida do quanto de dificuldade a corrente elétrica terá para atravessar um determinado material quando ele estiver conectado a uma tensão elétrica. A unidade de medida da resistividade é o ohm por metro.
A resistividade elétrica é uma característica específica de cada material que define o quanto ele se opõe à passagem de uma corrente elétrica. Definição de resistividade elétrica. A resistividade elétrica é uma propriedade que define o quanto um material opõe-se à passagem de corrente elétrica, de forma que, quanto maior for a resistividade elétrica de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica, e quanto menor a resistividade, mais ele permitirá a passagem da corrente elétrica. Para entender a resistividade elétrica, vejamos primeiro o conceito de resistência elétrica. Conceito de condutividade elétrica. A condutividade elétrica é uma propriedade que possibilita que materiais sejam percorridos por corrente elétrica sem dificuldades quando conectados a uma tensão elétrica. Ela é uma característica dos materiais que define a facilidade em que eles são capazes de transportar cargas elétricas quando sujeitos a uma diferença de potencial elétrico. Definição de condutividade elétrica. A condutividade elétrica é uma grandeza física que informa o quão fácil um material consegue ser atravessado pelas cargas elétricas quando ele é associado a uma diferença de potencial elétrico. Materiais com alta condutividade elétrica são os melhores condutores de eletricidade, enquanto os materiais com baixa condutividade elétrica são os melhores isolantes de eletricidade. Conceito de lei de Ohm. A lei de Ohm é uma fórmula utilizada para calcular a relação entre a tensão, a corrente e a resistência num circuito elétrico. Para os alunos de eletrônica, a lei de Ohm, I igual IR, é tão importante e fundamental como a equação da relatividade de Einstein, I igual mc², é para os físicos. Definição de lei de Ohm. A lei de Ohm afirma que a resistência elétrica é determinada pela razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. As leis de Ohm permitem calcularmos importantes grandezas físicas, como a tensão, corrente e a resistência elétrica dos mais diversos elementos presentes em um circuito. No entanto, essas leis só podem ser aplicadas a resistências ômicas, isto é, corpos cujas resistências tenham módulo constante.